Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o xadrez, como funciona cada peça, quais são as regras desse fabuloso jogo e qual sua relação com a matemática. Para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre o tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez é composto por casas brancas e casas pretas, peças brancas e peças pretas. Imagine o xadrez como se fosse uma briga entre dois castelos, o lado do bem e o lado do mal, sendo cada peça tendo um papel importante no jogo, diferenciado. Bom, vamos falar separadamente de cada peça. O rei. O rei tem um papel importantíssimo no jogo. Se ele for capturado, encerra-se o jogo. Bom, o rei ele pode movimentar-se para qualquer casa, somente uma, mas para qualquer lado. E ele é o jogo, ele representa o jogo. Então, se for capturado, encerra-se o jogo. Se a casa que ele for andar estiver ocupada, ele não pode pular essa casa. Ele só movimenta uma para qualquer lado, desde que não esteja ocupado, certo? Bom, a rainha. Bom, a rainha tem um papel importante também no jogo, pois ela pode movimentar-se para qualquer lado. Direita, esquerda, diagonal, vertical, horizontal, quantas casas ela quiser. Então, ela é uma peça muito forte para o jogo. A torre. A torre, ela pode capturar peças tanto na vertical como horizontal. Para ficar mais fácil lembrarmos o seu movimento, lembre-se de uma cruz. Ela sempre movimenta como se fosse uma cruz. Direita, esquerda, para cima ou para baixo. Bom, o bispo. O bispo, ele pode andar somente nas diagonais. Ele captura as peças suas nas diagonais. Então temos os bispos que andam na casa preta e os bispos que andam nas casas brancas. Certo? O bispo preto e os bispos que andam nas casas brancas. O cavalo. Chamamos o movimento em L do cavalo porque ele anda duas casas e escolhe um lado, fazendo como se fosse a letra L. Por isso que nós chamamos movimento em L do cavalo. O cavalo também é o único que pode pular peças. Um exemplo, para deslocar até aqui, essa casa. Ele pula essa peça preta e vem para aqui. Forma um L e pula uma peça. E o cavalo é o único que pode pular peças, ok? Bom, o movimento do peão. Os peões iniciam na frente das peças mais fortes, representando os soldados aí do castelo. Eles só andam em linha reta, só andam para frente nesse caso. E para capturar peças, eles capturam na diagonal. Algumas táticas de guerra ou em passant. Bom, dado um peão preto no centro do tabuleiro, quando as peças iniciais do jogo, os peões, andam duas casas, essa peça preta, eles podem passar na diagonal dessa peça branca, fazendo o chamado en passant. Ele captura de uma maneira diferente. Se fosse capturar, o certo seria aqui. Um exemplo, se o peão preto estivesse aqui, ele capturaria essa peça desse jeito, certo? Mas como inicialmente as peças começam todas aqui, e se ele fizer esse movimento de duas casas e essa peça estiver ao lado, ele pode fazer esse movimento, que é chamado de en passant. É uma tática de guerra. Bom, os peões, se eles conseguirem atravessar o tabuleiro e chegarem no final, no território inimigo, eles ganham uma promoção. É chamada promoção do peão ao atravessar todo o território. O peão chegando lá na casa do inimigo, na última casa, ele pode escolher qualquer peça para se transformar. Neste caso, o peão transformou-se numa rainha.
que é uma das peças mais valiosas do jogo. Só não pode transformar no rei de novo, porque o rei é um valor único. O valor dele é o jogo. Qualquer outra peça está autorizado quando chega no final do tabuleiro. Ele pode se transformar em qualquer outra peça. Bom, a troca de casas entre o rei e a torre. Chamamos isso de roque. Quando o rei não está ameaçado, ele pode contar 2 casas e trocar de lugar com a torre, ficando de uma maneira mais defensiva. Chamamos isso de roque. Bom, o rei em xeque. O rei só está em xeque quando ele tem alguma casa para fugir. Um exemplo. A torre está ameaçando o rei preto. E este rei pode vir para cá e para essa casa. Então ele ainda tem saída. Portanto, isso é um cheque. Quando que acontece o cheque-mate? Bom, cheque-mate ocorre quando o rei não tem mais saída. Ele foi pedido cheque e não tem mais saída. Um exemplo. A torre branca está pedindo cheque para o rei preto. O rei preto não tem para onde fugir. Se ele andar para frente, a torre o captura. Se ele andar para o lado, o rei o captura. E assim sucessivamente. Para trás, a torre o captura. Então ele não tem para onde ir. O rei preto está sem saída. Então chamamos isso de checkmate. Bom, o empate do jogo acontece quando o rei não tem, na sua vez de jogar, não tem mais saída. Um exemplo, é a vez do rei preto jogar. Se ele jogar para frente, o rei branco captura. Se ele jogar para a diagonal, o rei branco captura ou a torre o captura. E se ele jogar para o seu lado, a torre o captura. Ou seja, ele não tem saída. Ele não está em xeque e também não tem saída. Isso é chamado de empate do jogo. Bom, você deve estar perguntando e onde fica a matemática nisso tudo, certo? Bom, com o auxílio do xadrez, podemos proporcionar o hábito de refletir antes de agir, além de ensinar a arcar com as responsabilidades dos próprios atos. As pessoas que jogam xadrez desenvolvem o raciocínio lógico e a capacidade de cálculo, produzindo assim excelentes resultados no seu desempenho escolar. Bom, pessoal, espero que tenha gostado. Até mais, até uma próxima.